Quem aí está pensando em dar um up e rejuvenescer com um bioestimulador de colágeno, mas tem medo do resultado? Será que é bom o suficiente? Hoje eu vou te contar nesse vídeo qual é a parte boa dos bioestimuladores, mas também eu vou te falar a real e vou te contar quais são as limitações dele. Porque afinal, nem tudo é perfeito, né? E fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê a gente precisa aplicar mais de uma sessão para ter um bom resultado. Vocês já devem ter visto que inúmeras celebridades aplicam bioestimuladores de colágeno em várias partes do corpo, não é? Pois então, essa semente maravilhosa, assim que ela foi depositada logo abaixo da pele, no nosso subcutâneo, ela sim vai produzir muito colágeno e deixar essa pele muito firme. Mas aqui nesse vídeo eu vou te contar qual que é a aplicação dentro da harmonização facial, na nossa face, quais são os pontos positivos e também quais são as limitações do bioestimulador. Primeiro que existem 3 tipos de bioestimuladores. Primeiro, o ácido polielilático. Depois a gente tem a hidroxiapatita de cálcio. E terceiro, a policaprolactona. Esses 3 são considerados implantes semipermanentes, ou seja, eles têm uma durabilidade no nosso organismo superior àqueles produtos que são considerados temporários. O mais conhecido de todos é o Sculptra, esse bioestimulador injetável, que é o nosso ativo ácido polielilático. Ele é mais conhecido porque ele tem muito estudo. Desde 1990 ele é estudado. A ciência busca entender cada vez mais como que ele se comporta no nosso organismo. Lá nos anos 90, ele foi muito utilizado para pacientes portadores de HIV, porque naquele tempo eles tinham um emagrecimento facial muito grande. Então tinha uma flacidez muito grande também no rosto. Então era bastante aplicado nesses pacientes com o intuito de rejuvenescimento. Outra marca comercial bastante conhecida é a Eleva, da empresa Renova. Ela também é ácido polielilático, então esses 2 produtos com o mesmo princípio ativo têm a duração em torno de 25 meses. E o princípio ativo da hidroxiapatita de cálcio, a gente tem da Mers, né, que é o Radiesse, a gente também tem da Renova, que é a Renova Diamond, e da Biometil, que é o Biocristal. Esses produtos, então, têm o mesmo princípio ativo, que é a hidroxiapatita de cálcio. A diferença do anterior é que ele precisa uma mistura muito específica para a gente colocar nesse tecido e fazer essa bioestimulação de colágeno. Eles chegam a vir em uma seringa, um bastão único o produto, e que dá para a gente aplicar diretamente. Mas quando a gente aplica só ele tem o intuito também de preencher. Como o nosso foco aqui é bioestimular e não preencher, ou seja, a gente quer que tenha uma produção muito grande aí dos fibroblastos e fibras colágenas para dar essa reestruturação de pele, mas sem o aumento de volume, a gente vai fazer uma mistura desse produto para fazer ele espalhar melhor no nosso rosto e ter os efeitos de bioestimulador. Já a durabilidade da hidroxiapatita de cálcio é em torno de 18 meses. Um pouco menos do que o ácido polielilático, né? Mas eu garanto para vocês que ele é tão bom quanto. Desde que feito essa mistura corretamente, ele vai sim ter o papel e desempenhar muito bem o papel de bioestimulação de colágeno. No momento que a gente diluir menos esse produto, mais chance a gente tem de volumizar. Quanto mais a gente diluir esse produto, menos vai volumizar e sim ele vai bioestimular. Então esse é o segredinho do Coringa que eu sempre falo. Esse é um produto Coringa, porque se tem paciente que quer fazer um preenchimento, a gente até pode fazer com esse produto, mas a gente vai ser de uma forma bem pontual. A gente não vai poder fazer essa bioestimulação junto. Ou a gente vai preencher e usa o produto diretamente de uma forma bem pontual, ou a gente dilui esse produto e espalha muito bem no rosto do nosso paciente para fazer sim os efeitos de bioestimulação de colágeno. Deu para entender? É um pouquinho confuso, mas a gente sempre explicando assim para os pacientes fica um pouquinho mais fácil essa compreensão. E quais são as limitações então desses produtos? Como vocês sabem, o próprio nome já diz,
bioestimulador. Ele precisa com que o teu corpo comece a produzir colágeno frente a esse estímulo. Ou seja, a gente vai colocar esse grãozinho maravilhoso logo embaixo da pele e logo vai começar a formar uma indução de todas as células inflamatórias nesse local a produzir colágeno. E isso demora, é um processo natural, fisiológico, em que demora, não é de uma hora para outra. Então a limitação é que ele não é imediato, não é um tratamento em que tu vai ver o resultado imediatamente. E sim, ele é um tratamento a longo prazo. Sempre eu falo que é para pacientes que pensam a longo prazo, que querem prevenir ou então que querem tratar de uma forma muito eficiente, mas com bastante tempo aí. Só para vocês terem uma ideia, a gente começa a ver os primeiros sinais clínicos da melhora dessa flacidez, dessa tonicidade voltando ao normal, em torno de 60 dias após a aplicação. Então é bastante tempo. Então eu já adianto, se tu é uma pessoa apressadinha e quer ver resultado logo, esse tratamento não é para ti. Já para casos assim, como eu tô mostrando para vocês agora, a gente sim tem um excesso de tecido muito grande nessa região. A gente tem aquela dobra do bigode chinês muito marcada e tem toda uma região aqui de descontinuidade, né, do contorno mandibular, em que tem um excesso de tecido. Essa paciente era uma pós-bariátrica, em que com certeza esse emagrecimento fez com que tivesse essa consequência no rosto dela. Então a gente com certeza vai melhorar bastante com o bioestimulador, mas a indicação dela seria sim de uma cirurgia plástica para tracionar esses tecidos. Ou também fazer outros tratamentos com pontos de sustentação com ácido hialurônico ou até com fios de tração, mas tem que estar sempre muito ciente de que vai melhorar muito, né, de uma forma bem significativa, mas quando já está num estágio tão agravado assim, ele não vai conseguir fazer esse tracionamento grande de tecido. Outro fator a ser relevado é que para essa mágica toda acontecer, quando a gente injeta esse produto e esse líquido então por baixo da pele, há um recrutamento de várias células inflamatórias. E logo após, esse líquido então vai estar induzindo muitas células a vir nesse local e fazer essa estimulação de colágeno. Portanto, isso tudo é um processo controlado, mas inflamatório. Então, você não deve fazer esse tipo de procedimento antes de uma data importante, de um evento, um casamento, uma formatura, tá? Até porque os pontos onde a gente entra com esse produto, às vezes pode pegar um vazio e pode ficar assim um roxinho. Isso é super normal. O rosto também pode ficar levemente inchado, porque quando a gente dilui, principalmente a hidroxiapatita de cálcio, e a gente coloca bastante líquido ali dentro, a gente injeta uma quantidade de líquido muito grande. Então fica assim com o rosto mais redondinho. Mas não se assuste porque isso vai passar. Esse processo aí leva em torno de 3 até 5 dias. Mas ele passa e tu não vai ficar com o rosto redondo. Somente após esses dias por conta do líquido, tá bem? Os resultados com bioestimuladores são sensacionais e muito naturais. Eles, quando necessário, fazem um leve lifting, mas o principal é devolvem essa tonicidade da pele, não tendo mais essa flacidez e melhorando muito a qualidade de pele. E por fim, por que é indicado mais sessões? Porque a comprovação científica se dá quando a gente faz um tratamento com 3 sessões sequenciais. Esse aumento de 40% até 60% do teu colágeno, em que tu vai produzir mais 60% do que tu já produz, só se dá quando a gente faz essa sequência de 3 sessões de bioestimulador. E sempre num prazo bem obedecido, entre 30 e 60 dias entre uma sessão e outra. Cada sessão é feita com um frasco desse produto. Os resultados do bioestimulador vão te surpreender, eu tenho certeza. O que eu mais gosto de escutar das minhas pacientes sentadas aqui na minha frente é: como eu estou mais bonita, mas as pessoas não me dizem o que eu fiz. E isso me deixa assim, ó, muito feliz. Porque é isso que eu quero proporcionar às minhas pacientes. Que elas se sintam bem, que elas se sintam felizes
com o rejuvenescimento, mas que elas não se deixem de se identificar quando elas olham na frente do espelho e que as pessoas não vejam de cara aquele procedimento chegando antes delas. E isso quem faz é o tratamento com bioestimulador. Por isso que ele é um dos meus queridinhos aqui no consultório, em que geralmente eu começo por eles os meus tratamentos. Depois sim a gente precisa fazer um refinamento, um preenchimento, às vezes abrir mão de outros tipos de procedimentos para chegar num resultado otimizado. Mas eles são o pilar fundamental para mim aqui dentro da harmonização facial. Gostou de saber um pouquinho mais sobre bioestimulador? Já encaminha esse vídeo para aquela amiga que já te disse que também está pensando em fazer. Um beijo e até mais!